ouviu a expressão tal investimento tem uma rentabilidade de X% do CDI? Para quem começa a investir, entender o que é o CDI, a diferença para a taxa DI e a sua correlação com a taxa Selic é essencial. E eu estou aqui para te explicar. CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, que representa um título adquirido por um banco por emprestar dinheiro para outro banco em um curtíssimo espaço de tempo. Pode-se dizer que o CDI é uma espécie de CDB, só que em vez de uma pessoa física emprestar o dinheiro adquirindo o título, quem faz isso é o banco. A rentabilidade desse título é amparada na taxa DI, que por sua vez significa depósito bancário e demonstra os juros pagos por bancos quando fazem empréstimos entre si. Simplificando, DI é a taxa e CDI é o título adquirido. Simples, né? Como funciona o CDI? Se você parar para pensar, é até um pouco estranho que um banco tome dinheiro emprestado de outro banco, pagando uma determinada taxa de juros por empréstimos que podem ser de um dia. Mas dentre as várias normas do Banco Central, que é quem regula o sistema financeiro brasileiro, existe uma que exige que os bancos comerciais não podem fechar o dia com saldo negativo em caixa. É como se você não pudesse terminar o dia com a sua conta corrente no negativo. Acontece que nem sempre isso é possível para um banco. Em certos dias existem mais empréstimos e saques em uma instituição bancária do que em investimentos e depósitos. Quando isso acontece, a solução é tomar empréstimo de outro banco em uma negociação conhecida como negociações interbancárias. Para que essa negociação seja operacionalizada, são usados os CDIs. Dessa forma, os juros cobrados entre os bancos com a emissão desses certificados dão origem à taxa DI. Essa taxa costuma ser 0,10 ponto percentual abaixo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, e é determinada pelo Comitê de Políticas Monetárias em reuniões que ocorrem a cada 45 dias. O Copom costuma elevar ou diminuir a taxa Selic de acordo com as perspectivas inflacionárias da economia. Logo, quando há perspectiva de alta na inflação, o Copom eleva a taxa Selic para estimular o investimento e desestimular o consumo. Quando ocorre o contrário, o comitê abaixa a taxa Selic para desestimular o investimento e estimular o consumo, como forma de aquecer a economia e gerar mais emprego. Diferenças entre CDI, Selic e taxa DI. A taxa Selic é uma espécie de ponto de equilíbrio da economia, a referência para todas as outras taxas. Então, quando um banco toma empréstimo de outro banco e emite um CDI com prazo de validade de um dia, ele paga uma determinada taxa de juros, que acaba sendo muito próxima à taxa Selic. A média dessas taxas de juros cobradas entre os empréstimos interbancários dá origem à taxa DI, de maneira que é comum a taxa DI e a taxa Selic caminharem próximas. É assim. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Taxa DI é a média de juros cobrada entre os empréstimos interbancários. E CDI é o certificado que um banco emite para operacionalizar o empréstimo junto a outro banco. Como o CDI influencia o mercado de investimentos? Como o CDI possui uma taxa de juros próxima à taxa Selic, ele acaba servindo de referência para diversos investimentos de renda fixa. Isso significa que muitos são atrelados a esse indicador e o utilizam como um benchmark, uma espécie de meta de desempenho. É por isso que é comum ouvir os termos 100% do CDI, 90% do CDI e até 120% do CDI, assim como falei no início desse vídeo. Então, quando o CDI sobe, todos os investimentos que são atrelados a ele também sobem, e quando o CDI cai, todos os investimentos que são atrelados a ele também caem. Dessa forma, se o CDI está com uma rentabilidade alta, os investimentos em renda fixa atrelados a ele se tornam mais atraentes e os investidores deixam de investir em ações ou até mesmo de montar empresas para aplicar o dinheiro nesses papéis. Por outro lado, quando o CDI está com uma rentabilidade baixa, há menos atratividade em investir em títulos atrelados a ele, e nesse caso os investidores procuram as ações para tentar aumentar a rentabilidade. O órgão responsável pelo cálculo e divulgação do CDI é a B3. Mas mesmo não sendo iguais, o CDI e a Selic acabam convergindo para o mesmo caminho, ou seja, para cima ou para baixo. Isso quer dizer que se a taxa Selic está caindo, a taxa DI também vai acompanhar essa queda, e consequentemente o CDI. Como resultado, todo o mercado de renda fixa baseado no CDI também vai experimentar a queda. Diante de uma economia normalizada, sem nenhum fator extremamente atípico, o CDI não vai variar em sentido oposto à Selic em hipótese alguma. Quais investimentos são atrelados ao CDI? Dentre os investimentos atrelados ao CDI estão CDBs, LCIs e LCAs, debêntures, CRIs e CRAs e fundos DI.
Os títulos da dívida pública são um dos poucos papéis de renda fixa que não costumam seguir o CDI. Eles são emitidos diretamente pelo Tesouro Nacional para uma pessoa física. Importância do CDI para o sistema financeiro. O CDI possui uma grande importância para o sistema financeiro, pois ele, de certa forma, acaba desenvolvendo o mercado de crédito no Brasil. Como um banco não pode fechar o seu fluxo de caixa no negativo conforme a regra da Basileia, cria-se assim uma certa solidez, evitando que um banco venha a falir pegando todo mundo desprevenido. Até porque, quando um banco começa a fechar as suas operações constantemente no vermelho, ele terá que tomar empréstimos de outros bancos com mais frequência, elevando assim as taxas de juros cobradas pelas outras instituições para ele. Isso ligará o sinal de alerta do Banco Central. Portanto, o CDI ajuda não só a operacionalizar os empréstimos interbancários, como também a criar um sistema financeiro mais sólido. Além disso, conforme vimos, ele serve de base para que as instituições bancárias possam emitir títulos para pessoas físicas e jurídicas com base em uma determinada taxa de juros. Viu como o CDI influencia nos investimentos de renda fixa? Deixe o seu comentário, sua sugestão e compartilhe com os amigos.